Boa noite, turma. Aqui é o professor Ronaldo Braga e agora a gente vai para mais uma aula no AutoCAD. Na aula anterior a gente fez a planta e os dois cortes, mas faltaram alguns detalhes. E hoje a gente vai finalizar o madeiramento da cobertura, finalizar esse corte com todos os detalhes. O projeto que eu mostrei no SketchUp, ele é um pouco diferente do que a gente tem aqui. Naquele projeto a gente tem uma laje e esse daqui a gente tem um forro. E isso faz bastante diferença, visto que a gente vai ter que iniciar o nosso madeiramento a partir desse alinhamento aqui. É nesse ponto que a gente vai colocar o frechal, que recebe toda a carga da cobertura e distribui na alvenaria. O frechal é esta viga em vermelho que vai sobre a alvenaria. A seção dela é 6 por 12, 0,06 em x, 0,12 em y. Ferramenta mover, seleciono o objeto, clico no centro, vou utilizar o Shift e o clique com o botão direito do mouse e escolher meio entre dois pontos, entre este ponto e este ponto. Então ele ficou no meio. Agora eu vou copiar esse frechal para o outro lado da parede. Copiar, seleciono o objeto e vou utilizar este ponto de referência e copio para cá. E agora eu vou desenhar essa que é a linha ou tirante, essa viga que fica apoiada sobre o frechal. Como ela está de lado, eu vou clicar ali e bem aqui eu marco esse ponto e subo 12. E a inclinação que a gente utiliza é de 35%. Significa que a cada 100 centímetros eu subo 35. Eu posso fazer uma linha. Desse ponto para cá, eu vou ter 1 metro. Daqui para cima é 0,35. Então eu tenho uma linha daqui a aqui. Essa linha define minha inclinação. E agora eu vou duplicar ela do outro lado, espelhando. Vou utilizar o comando concordância, e ele já está com raio 0, e aí ele fez o fechamento aqui. Então vou fazer uma linha aqui e outra linha aqui. Seleciono as linhas e vou estender até o final. Agora que a gente achou a altura total, a gente vai considerar que essa linha aqui é a parte de baixo do caibro. Deslocamento com a dimensão de ponto 0,6. Vamos fazer aqui para cima o caibro. E com a dimensão de 0,03 a ripa. Abaixo do caibro, a gente vai fazer a nossa terça, que tem dimensão de 0,12. E abaixo da terça, a gente tem a perna da tesoura, com a mesma dimensão. Agora eu vou fazer uma linha aqui no centro, 0,06 de cada lado. Deleto a linha central. E aqui, mover 0,03 centímetros, fazer o fechamento. Ele fica flutuando realmente sobre a linha. E aqui eu faço uma linha no meio, 0,03 de deslocamento para cada lado e vou fazer o acabamento do pendural. Eu vou pegar o canto até o meio e até o outro canto. Mesma coisa do outro lado, do canto, eu corto e tenho o desenho certinho. Nesse ponto aqui em cima, eu tenho uma viga de cumieira que tem a dimensão de 0,06, 0,12 e vou posicionar ela no centro. E agora, a partir desse canto, eu vou baixar até encontrar a extremidade da linha. E faço uma outra linha aqui e deleto essa parte do meio. Aqui a gente tem este detalhe de encaixe. Agora eu ativo o rastreamento 45 graus e coloco ponto 0,5 e fecho. Nessa minha cobertura a gente tem a terça que está em roxo, ela tem um apoio chamado chafuz aqui, que é uma viga cortada a 45 graus. Ela tem a dimensão de 0,12, 0,12 e ela é cortada na diagonal. Dessa forma, é uma forma triangular.
Antes de rotacionar, eu posso fazer já a terça, que ela é colada aqui, então ela é menos 0,6,12. E agora eu vou rotacionar o chafuz e a terça. Rotacionar, o ponto de referência, que é esse canto, eu clico aqui em referência. Qual que é a referência? A referência que eu tenho é essa linha. Posso colocar nesse canto, ferramenta copiar, seleciono o objeto, vou marcar o centro e clico em Shift, botão direito, meio entre dois pontos, entre esse canto e este canto. E ele vai posicionar uma cópia exatamente no meio desses dois pontos. E corto essa pontinha, corto de novo. A gente tem as nossas ripas aqui, 0,6,03. E vou rotacionar ela. E pego essa referência nesta linha. Eu vou mover ela um pouco para cá, para cima. Olha só, no mesmo alinhamento, movi. E agora eu preciso fazer cópias a 32 centímetros. Aqui eu posso deletar. Agora eu preciso fazer várias cópias dessa ripa e vou utilizar a ferramenta matriz de caminho. Seleciono os objetos, pressiono Enter, seleciono o caminho e agora eu vou ver o número de cópias e a distância. Entre eles eu quero 0,32. E a quantidade, aqui ele foi até o final, deu bem certinho. E agora eu vou repetir para o lado esquerdo. Vou selecionar todos os objetos e vou espelhar a partir desse ponto. Eu venho na ferramenta explodir, a mesma coisa do outro lado, mover desse canto para esse, deste canto para esse. Eu tenho duas ripas, uma em cima da outra, cópia desse ponto a esse. Agora faltou somente a escora, ou diagonal, ou asna, e o nosso tirante. Então eu vou fazer uma linha a partir daqui, uns 15 centímetros, ponto 15, a 30 graus. E com a ferramenta deslocamento, ponto 12, vou fazer uma linha aqui de ponto 12, vou duplicar ela, ponto 0,3, para lá e para cá, clicar no meio. Aqui a mesma coisa, de 0,3, e posso fazer o acabamento. A gente corta tudo que sobra. E agora a gente tem esse tirante. Fazer uma linha central, ponto 0,6 de cada lado. Corta e corta. E está pronto o nosso tirante. Espelhar. Aqui e aqui. E agora sim precisamos fazer a telha. A telha tem cerca de 8 centímetros de altura. Então a gente vai fazer aqui um retângulo de menos ponto 36,08. Rotacionar, referência daqui para cá. Eu vou copiar uma daqui para cá. Então a gente pode arredondar os cantos. Raio ponto 03. Copiar. Vou baixar este ponto. Então, a partir desse ponto aqui, eu vou fazer várias cópias com a ferramenta matriz de caminho. Seleciono o objeto, seleciono o caminho e coloco o valor que é ponto 32. Explodir as telhas. E a gente faz o acabamento. Faço uma linha, outra linha aqui. Neste ponto. Seleciono todas elas e vou criar um grupo. Ferramentas, agrupar. E espelhar a partir desse ponto central. Eu vou fazer um círculo de 2 pontos, daqui até aqui. Ferramenta corte. Então, ferramenta estender. E vou estender até lá.
Da mesma forma do outro lado. Ferramenta estender, seleciono, Enter e a representação da estrutura do telhado já está acabada. E agora a gente vai fazer o segundo corte.